Tem um monte de oportunidade na sua mão para você pegar. Só que você tem que estudar o mercado. Tudo nas minhas costas e eu morrendo de medo de achar que eu comprei um real de alguma coisa a mais e tô lesando eles. O lugar que você está não significa que é o lugar que você tem que terminar. Cara, não tem medo nenhum de você tomar o meu lugar. Ótimo. Cara, você Lógico, quer, tamo junto. Não é quer isso. também? Beleza. O problema está em você. E aí, empresário caro, beleza? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Amigos e Empresários. Para variar, uma pessoa ímpar aqui para a gente conversar. Uma aula de empreendedorismo, muito carisma, tem um filho muito fofinho, professor, mentor, palestrante e o principal CEO da WR Engenharia e pai do nosso, como eu vou chamar ele? É uma fofura, umas bochechas maior do planeta. Quem me conhece sabe que eu amo nenê bochechudo. Vem pra cá, André. Opa, valeu. Obrigado. Aqui ó, empresário Ah, caro. é. É. André, caprichou lá, pegou um Casa Real da vinícola Santa Rita, lá do Chile. É um Cabernet Sauvignon de 2019, que é uma safra histórica para o Cabernet Sauvignon do Chile. Ele não sabia disso, mas eu tô te contando. Ótima escolha. Aí, vamos tomar aqui essa maravilha. Olha só, hein? É outro nível, né? Ah, esse é bom com força. Você vai ver, até o final do churrasco ele vai estar melhor ainda. Deixar aqui, ó. Aliás, quem quiser patrocinar a gente aqui com vinho de qualidade, estou às ordens. Carne também. Fica a dica aí, Raiz 55. André, bem-vindo. Obrigado. É uma honra receber você aqui. Não é todo mundo que eu chamo para vir na minha casa. É, A gente se conheceu faz pouco tempo. A gente se conheceu no Fire, numa mentoria que a gente entrou junto. Eu quero começar também diferente do que eu costumo começar. Eu quero começar perguntando para você sobre mentorias. O que que você acha disso? Como você vê de vantagens? Enfim, fica à vontade aí. Bom, primeiro, obrigado pelo Opa, convite. saúde. Isso que você falou Para comer e agora. beber, hein? Para se divertir. Boa. Vamos conversar. Ó, especialista. Isso que você falou de receber na casa, né? Eu concordo 100%. A nossa casa é o nosso templo, então a gente não pode abrir para qualquer pessoa. Aqui Então, é o lugar fico que eu muito mais feliz. gosto de ficar. Oh, com certeza. Esse lugar aqui, ó. Ah, Terapia. É verdade. sim, gosto muito também. Bom, para falar de mentoria, acho que tem que dar um passo atrás e ver até ao longo da minha história. Por várias coisas que eu passei, enfim. E chegou no momento, algumas coisas deram muito certo e algumas coisas dando muito errado. E as coisas começaram a mudar quando eu tive um insight brilhante, que era o seguinte: será que o problema sou eu? Será que o problema está comigo ao invés dos outros? Né? A culpa é do outro, o outro que errou, o mundo cruel. Então, quando eu percebi isso, que eu que tinha várias coisas para corrigir, para arrumar, já foi o primeiro passo. Mas agora como? Como que eu vou fazer isso? E aí começou as mentorias. Eu, inclusive, vou palestrar no evento em Juiz de Fora em junho, que é a minha cidade, eu sou mineiro de Juiz de Fora. E, por coincidência, até convite, conversei lá, vai palestrar também um amigo meu, nós nos tornamos amigos, e ele foi meu primeiro mentor. Eu fiz uma mentoria financeira para casais, que era um dos problemas que eu tinha na época lá. E eu falei assim, já conheci, na verdade, conheci o sócio dele, e eu falei, cara, vou fazer esse negócio. Né? A ex-mulher, na época, até não queria fazer. Falei, não, vamos fazer, porque, porra, a gente precisa, é um problema aqui. E aí, cara, essa mentoria começou a abrir meus olhos para diversas coisas, inclusive para a leitura, que eu não lia tanto, lia outras coisas. Isso mudou ali, foi a virada de chave. Então, mentoria. Cara, devo tudo. Quanto tempo atrás isso? Cara, isso foi 2018, 2019. Foi um pouquinho antes da pandemia. E foi antes do boom, né? Isso não era comum nessa época, mentoria, não se Sim, sim. falava nisso. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar antes de. Eu via bem pouco. Tava na época ainda de coaching, aquele negócio. É, Aí
Mas foi, cara, e foi sensacional, isso que mudou. E a partir de então eu comecei a buscar mais esse autoconhecimento, autodesenvolvimento. Algumas coisas a gente consegue fazer sozinho, Sim, né, na leitura, alguns títulos buscando, mas até isso, até assistindo vídeo do YouTube, eu acompanho, eu acho que eu já assisti todos os vídeos da professora Lúcia Helena Galvão, que é da Nova Acrópole, professora de filosofia. legal. Já assisti várias vezes os mesmos vídeos, eu acho que todos. Eu não conheço. Vou Sensacional, assistir. sensacional. Inclusive, fui numa palestra dela em São José, agora recentemente. Então, assim, querendo ou não querendo, mesmo sendo gravado, mesmo sendo online, era um tipo de mentoria, porque ela já explicava ali diversas coisas, diversos títulos de livros que eu li foi por intermédio dessa orientação das palestras dela, não só dela, como de outros também. Enfim, então a mentoria é fundamental para quem quer desenvolver, quem quer crescer, só que eu acho que a grande dificuldade é você vencer esse primeiro passo, essa primeira etapa de assim, cara, eu preciso. Tem gente que fala muito assim de terapia e Sou tal. eu, né? Sou eu. É, eu acho que a minha terapia sempre foi conversar e depois entrar nesses grupos, buscar mentores de diversas áreas, de diversas coisas. Cara, quem tá melhor que eu naquilo ali? Se aprimorar. Eu Exatamente. falo que tem que ser você contra você mesmo todo dia. Porque Perfeito. é isso. É isso. E isso que você fala de transferir a responsabilidade é normal. A gente não tem. Acho que maturidade. Depois você aprende que não adianta você transferir. E quanto mais Sim, cedo você aprender isso, melhor para você. sim. E eu já ensino isso para os meus filhos desde já. Você foi mal na prova? Problema seu, Uhum. responsabilidade sua. Você que não estudou. Se você estudou mesmo assim foi mal, estude melhor, entenda por quê. Não é culpa de ninguém, nem da professora, É nem isso aí. minha. A responsabilidade é sua. Tô dando um exemplo besta, mas é para mostrar que não eles assimilaram. Não sei se vão aplicar, mas Isso eu falo muito com a minha esposa. Até meu filho ainda está pequeno, é, mas, cara, eu falo isso. Eu vou dar tudo que eu não tive no sentido de estrutura familiar. Essa questão, tudo que eu não tive de recurso financeiro, de bens, de viagem, não sei o quê, algumas coisas a gente vai proporcionar, mas, cara, na medida do na possível, medida né? do possível. Ah, E outra, mostrando a responsabilidade, o claro. trabalho, a Que obrigação, vem né, do que não... trabalho, né? Exatamente. Então, eu quero dar o que eu não tive de estrutura familiar, do suporte, esse tipo de suporte. E aí, claro, mostrando assim, cara, o seu caminho é o seu caminho, o meu eu já trilhei, estou trilhando ainda, né? Mas isso daí é fundamental. E, de novo, mentoria. Eu quero ser um mentor para o meu filho, vou continuar buscando mentores. Eu acho que Mas é o primeiro enquanto você está mentor do filho é o respirando, pai, né? é. Só que aí, Independente se o se pai é é bom bom ou ou ruim, não, mas é é mentor. isso aí, É. é isso aí. Me fala mais, não sei se você pode falar disso, conta um pouquinho da sua história, essa base que você falou que não tem, o que que Sim. aconteceu, não sei se você quer falar disso, fica à Não, vontade, cara. tranquilo. Isso daí. é, Sou de Minas, né? Os meus pais se conheceram na minha cidade, lá em Juiz de Fora, Minas, apesar de que meu pai é natural de Belo Horizonte, a minha mãe é de Barra Mansa, no Rio. Então se conheceram lá em Juiz de Fora, casaram cedo, né? Tiveram meu irmão mais velho, a gente tem quase 5 anos de diferença, depois eu e por último meu irmão mais novo. E aí meu pai era muito promissor, mas devido a algumas questões, alguns problemas, ruiu, a gente ficou na pobreza total e até chegou um ponto dos meus pais se separarem. Nunca passei fome, graças a Deus, mas assim, todo tipo de escassez, tirando essa. E aí, então assim, e como meus pais se separaram, eu era ainda, estava na pré-adolescência, nem lembro bem a data certa, mas me faltou muito a figura masculina. Cara, e não tem jeito. É o que o Caibalion, que é um livro sensacional, fala. Que, cara, o mundo é dual, não tem jeito. E É, precisa do masculino e precisa do precisa. feminino. Quando você tem filho, você entende isso claramente, né? O Exatamente. pai é o pai e a mãe é a mãe. Não dá para comparar. É São isso. duas funções Papéis separadas. É, naturais. Então eu tive essa carência muito forte do papel masculino, no sentido, cara, de maldade, de postura, de uma série de coisas. Tanto que tinha autoestima baixíssima, uma série de outras questões. E minha mãe se virando em 30 para dar conta, né, dos filhos, trabalhando e tentando nos manter lá na medida do possível. A gente teve muita ajuda dos meus avós paternos e de uma tia, irmã do meu pai lá, que é minha segunda mãe, amo de paixão. Então, assim, toda essa parte da infância foi muito difícil e depois de um tempo eu percebi como que isso me fez falta. Como um homem, como depois um provisor, como alguém que queria crescer mais. Mas eu sempre tive isso, essa questão do trabalho.
Graças a Deus, eu e meus irmãos. E aí eu fazia o curso técnico, eu sou técnico em eletrotécnica, depois me formei em engenharia, mas eu comecei fazendo estágio numa empresa da cidade, que é a empresa que eu trabalhei por 16 anos, fui promovido, passei diversas áreas, cargos e tudo mediante o trabalho. E entrei lá e era assim, eu estava desesperado para trabalhar, tinha que trabalhar, porque não tinha recurso, não tinha nada, era a minha oportunidade de melhorar de vida. Isso te fez se mexer mais rápido, né? Com Mais certeza, cedo, né? com certeza. E eu lembro que foi minha última oportunidade de estágio. Na época, o estágio você fazia depois que você concluiu o curso. Então, iniciei, tinha as entrevistas de estágio, na época, metade da minha turma praticamente foi para a área de óleo e gás, e eu não passando nas entrevistas, não passando também, assim, desleixado, não botava energia. Aí não sei até que ponto, eu não acredito tanto no destino, mas eu acho que, cara, você se ajuda o negócio a acontecer, né? Você tem que fazer por Sua onde. parte, né? Então, na última entrevista de estágio, foi nessa empresa, eu falei, cara, é agora ou nunca. Então, assim, eu era o primeiro a responder, ia com energia, com garra. Então, acho que vale muito isso, né? Tudo que você faz, a energia que você coloca, ela devolve. É ação e reação. Então, se Exatamente. você E põe energia precisa, e naquilo, dá certo. conta, e conta. Conta muito. Então, poxa, consegui entrar no estágio, graças a Deus. E aí também eu cheguei lá, trabalho em cima de trabalho, não tinha problema, cara, é para viajar, é para ficar fora. Na época não tinha uma legislação que eu acho que prejudicou muito o É. estudante que quer ingressar no mercado. A gente podia viajar, podia fazer, era um funcionário. Então aquilo me desenvolveu muito. E aí dediquei ao máximo, não tinha tempo ruim com nada. E aí fui contratado pouco tempo depois. E aí também, desde quando eu entrei, cara, trabalho em cima de trabalho sem problema nenhum, deixei festa de casamento no meio, várias coisas para trabalhar. Como eu trabalhava na área de manutenção, só acontece as coisas na hora que não pode, Lógico. na hora ruim. Jogo do Brasil, E, casamento, festa, e o problema, eu tinha um relacionamento na aniversário da época, esposa. chamava quando tinha uma festa na cidade grande, me chamava para ir trabalhar. Aí ficava naquela situação, né? Mas eu ia trabalhar, sempre fui. E, cara, então assim, naquela pressão, e aí comecei também a fazer a faculdade naquele tempo, e também perdi a prova. Eu ia direto da faculdade para o trabalho, porque se eu fosse em casa tomar banho, eu dormia. É, Eu já cheguei a dormir em pé na sala de aula de tão cansado. Eu ficava em acredito. pé para não dormir. Mas, cara, enfim, tenho muito orgulho da história toda, Lógico, te né? moldou e te fez o que Claro, você é hoje. É sua história. Não tem. perfeito. É. Sem choro. Não existe erros e acertos nesse caso. É, É a sua história, não volta mais, né? Aí existe aprendizado, existe rastro, existe pegada. sim. É isso. Então, Cara, graças a aí. Deus nessa parte do trabalho foi isso, mas eu tive mentores sem saber o que era Sim, mentoria. sim, sim. E eu Um sempre chefe, gostei. um. Exato, um chefe, um técnico mais velho, que como eu vi que eu era dedicado, ele falou, cara, então, já que você se dá, eu vou te É ensinar. isso. Que a maioria fala assim, cara, o cara não quer nada, eu não vou É preocupar. lógico. É. Mas eu estava ali na frente, então tive muito, até Pergunta, quer hoje. aprender, mostra vontade e o Exatamente. cara vai pegar na sua mão. É Perfeito. normal, é para todo mundo. Claro. Eu também, assim, cara, você Lógico, quer, tamo junto. Não é quer isso. também, beleza. Eu faço isso com os meus funcionários, é normal. É isso aí. Estou às ordens. E quanto tempo você ficou trabalhando? E se você já tinha um pouco dessa pegada de abrir sua própria empresa? Depois eu fui saber, mas a gente empreende mesmo sendo CLT. É, intraempreendedor chama. É. Perfeito. E aí, então, eu sempre tive isso, cara. Nunca tive problema. Sempre cheguei. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair, sem problema nenhum. Eu queria fazer o meu. Eu sempre me preocupei com o meu nome. O que, que as pessoas vão falar do Queria fazer o profissional seu André? melhor. Você entregava o que tinha que ser Queria fazer o entregue e um melhor. pouco a mais, porque Com é o que todo certeza. mundo tem que fazer. Entregar o que você foi contratado para não é mais do que a sua obrigação. Exato. Você Não quer fazer nada aparecer, demais. você tem que fazer alguma coisa a mais. É isso. E isso que, inclusive, eu vejo que você fala muito de treinar. Mesmo quando eu era técnico, eu montava treinamento, eu fazia questão de ensinar para o outro, que assim, cara, não tem medo nenhum de você tomar o meu lugar, ótimo. Porque, cara, aí eu vou para outro. Perfeito. E outra, se eu tiver em algum lugar, ninguém vai ficar me ligando, pô, só você consegue resolver. Não, você também, eu te ensinei. Então, assim, sempre gostei. Por isso que depois eu virei professor também, gosto de dar aula, palestra, curso, cara, eu gosto de ensinar. E a vantagem depois, né, dependendo do nível, é que você ensina para quem quer aprender, diferente de uma Verdade, aula verdade. normal que. Enfim, Embora tenha de tudo em todas. perfeito, Tem claro. cara que paga agora e não aproveita. Sim. Então, Paulo, essa questão de empreender ainda não era claro para mim, até porque ninguém da minha família empreendia.
Algumas pessoas com concurso público, né? Outras pessoas também CLT, enfim. E aí não tinha. O meu irmão, que já mora há muitos anos em Belo Horizonte, ele começou com a minha cunhada lá também, a ela empreender, só que a gente não conversava assim. E entra naquilo até da maturidade, do nível. Quando você já tem uma ideia formada, fica mais fácil de perguntar, mas sem ter ideia, sem ter nada, você Não não sabe nem o que sabe perguntar. nem o que perguntar, não sabe nem que tipo de assunto é. Então eu tinha essa questão do intraempreendedorismo. Eu sempre trabalhava apegado em ser o melhor que eu pudesse ser naquilo ali. Mas surgia aquele negócio, e quanto mais no Brasil, que tem aquela questão, o empresário é que ganha dinheiro, o empresário malvadão, o empresário isso e aquilo. Cara, eu sempre defendi a empresa, que a empresa nunca negou o que cumpriu comigo, o que combinou comigo. Então, cara, A sempre fui maioria, de acordo. sim. Grande Perfeito. maioria. Cara, fazia hora extra, alguma coisa, beleza, ou então combinava em folga, tinha folga, pagamento sempre no dia certo, esse é um negócio que eu faço questão hoje, eu já atrasei no começo da empresa minhas contas, as minhas coisas para o salário do pessoal estar em dia, isso aí é sagrado. Hum. Então, assim, eu nunca reclamei de Quanta gente nada. não faz empréstimo para honrar isso? Perfeito, então, eu sou dessa linha aí, cara, se você honrou a mim com o seu tempo, o mínimo é fazer o mesmo, o mínimo. Mas enfim, então eu tinha essa pegada, mas aí começava aquele negócio, poxa, será que eu vou ter um negócio? Aí vi alguns amigos empreendendo, tem um amigo, a gente fez faculdade junto, acabou que nos distanciamos, ele foi morar em Belo Horizonte, hoje ele tem um negócio, um software para construção civil, cara, sensacional, cliente no Brasil inteiro, está sediado lá em Juiz de Fora, e a gente sempre conversou disso, quando ele estava no começo, eu acompanhei a transição dele também para empreender, o começo da empresa dele, a gente ia fazer caminhada e ficava conversando disso, e eu ainda trabalhando, já promovido, já passando por diversas áreas lá na empresa, vivendo Crescendo, coisas crescendo. diferentes, crescendo. Que também não tem segredo. Tá plantando, vai Sim. colher. Vai colher. E aí, então veio aquilo. Teve um momento que eu fui transferido para Taubaté, São Paulo. Uhum. Inclusive fiquei apaixonado no Vale, tanto que eu mudei para a região. E lá eu conheci uma franquia, já estava conversando com um antigo amigo a respeito da gente montar um negócio junto e tal. Estava pensando até numa franquia de alimentação. Só que eu falei, cara, a alimentação vai dar muito trabalho, Dá bicho. muito trabalho, cara. E vai trabalhar na hora do lazer, eu já tenho meu trabalho, então, cara, eu acho que vai tumultuar. Mas eu tinha Você aquilo queria montar como extra. como extra. Mas ficava pensando Pô, naquilo, mas falei, você não quer trabalhar 4x3? cara, no fundo eu trabalho todo dia, sempre gostei. Trabalhar é 7x0 mesmo. Desde que você faça um negócio que você gosta, Ué, vai é atrás. bom Depende de demais. você, né? É, ué. Tranquilo. Aí, e eu lá e tal, eu conheci uma franquia que era da cidade de curso profissionalizante. Eu falei, cara, eu gosto de educação, eu gosto de ensinar, eu sei que o Brasil precisa, eu vejo a escassez de mão de obra qualificada e que seja o curso de qualificação básica, sem ser um curso técnico, que, poxa, a pessoa já vai aprender a mexer um pouco mais no computador, já vai ter uma noção de alguma coisa, ótimo. Eu falei, cara, é isso. É um negócio que eu gosto, que vai ajudar o país e não sei o quê. Todos os sonhos idealizados ali. É. Então, o primeiro erro de quem não tem base nenhuma de empreender. Não, mas a maioria dos negócios começam baseado nisso, sonho, É, acreditar no... eu digo que foi o meu erro, que eu fui em cima de uma coisa que eu gosto e não de, às vezes, uma necessidade. Tá. Que é, mas não necessariamente, né? Enfim. Aí falei, pô, beleza. Aí comprei a franquia e fui montar na minha cidade. Eu morando em Taubaté, fui montar em Juiz de Fora. Então, aí, né, chamei algumas pessoas, até alguns conhecidos, para ficar lá como supervisor da escola, e fiz tudo que a franquia falou. Sem noção, investi uma grana, todo o dinheiro que eu tinha lá, eu coloquei na escola. E a escola não dando retorno, porque depois a gente aprende que numa empresa o que mantém vendas e o financeiro. É isso. Vendas mantém e o financeiro controla. Pode ser do que for. E eu, visão nenhuma disso, eu ia lá, pô, sou empresário agora, mas, cara, não virava e eu botando meu salário. Eu fiquei, cara, um ano ou mais sem ver o meu salário. Porque, de novo, salário dos funcionários lá em dia, sem problema nenhum. Só que eu botando meu dinheiro ali e não vendo nada naquele negócio. E aí eu também já chegava cansado. Depois eu fui transferido de volta para Juiz de Fora, mas ficava sempre viajando, então só ia na escola no sábado. Já ia cansado, ficava um pouquinho e voltava. Então não olhava para o negócio. Cara, para variar, não deu certo. Quebrei. Não devi ninguém, acertei tudo. Inclusive, uma menina que trabalhava comigo lá, quando eu falei que ia fechar a escola, ela chegou e falou que estava grávida. Putz.
E aí, então, eu falei, cara, beleza, vamos fazer tudo certo, fizemos tudo certo, tanto que hoje ela trabalha comigo, é sensacional, porque eu vi a competência, a confiança, e ela viu também que da minha parte, cara, tudo certo, palavra, que a gente combinou, tá certo. Qual aprendizado você tira disso aí? Cara, aprendizado que eu tive foi o seguinte, mentoria, da forma como você quiser chamar. Conversa com quem já tem um negócio, conversa com quem é da área, evita ir só na emoção. Às vezes a intuição, e a intuição para a gente que é empresário é muito importante, mas se cerca dos cuidados. Então, assim, não vai só na emoção. Entende mais o seu negócio e outra, separa o que que é negócio do que é o que eu gosto. E isso, pô, eu posso gostar de um monte de coisa, mas será que aquilo é um negócio? Será que aquilo ali vai dar certo? Será que eu sei tocar aquilo só porque eu gosto? Né? Então tem todas essas coisas. Eu Não aprendi tem a nada a duras ver, penas. não tem nada a ver. O que tem a ver eu gostar de pão e ter uma padaria ou fazer pão? Não Perfeito. tem nada a ver. É isso aí. Eu aprendi isso Na dor, depois. né? Na dor. Se eu tivesse conversado, se eu tivesse me inteirado, mas às vezes não tinha nem a mentalidade, aquilo, Você eu não nem sei nem que eu imaginava tenho que essa podia. dúvida. Isso aí. Então, assim, lógico, né? Se fosse hoje, mas a grande questão é essa. Quer montar um negócio, quer ou se aventurar em alguma coisa diferente, busque mentores, busque pessoas que passaram por aquilo ali, quem já está no negócio que você quer. E isso, né, por movimentar hoje as redes sociais, por buscar esse caminho de mentorar, várias pessoas conhecidas, amigos até, hoje me procuram e falam assim, cara, eu tô vendo que você está falando disso aí, o que que você acha de eu fazer tal É coisa? normal. Ótimo, e é isso aí, cara. A gente já passou por várias coisas, então esse que é o processo do mentor, é quem viveu aquilo É. ali, quem passou por aquilo que vai te auxiliar e E, te encurtar e você caminho. sabe que isso é uma coisa nova, o que você está falando é muito bom. Antigamente não tinha muito acesso a essas informações. O máximo era um É. livro ou um cara muito próximo Se você que... tivesse um parente, É, alguma coisa assim. porque... E ainda um parente próximo, né? Que te dê liberdade para perguntar. Mesmo porque tinha mais barreiras, hoje é mais escancarado. Hoje o conhecimento está aí para todo mundo aproveitar. Tá na Sim. internet, tá no YouTube, É, tá na mentoria, tá onde você quiser, tem um monte de livro. Só que é você isso tem aí. que ler e aplicar, né? Não adianta só ficar lendo, lendo, lendo e não botar E nada em sabe o que que eu prática. vejo disso aí, Paulo? É um negócio que é até da semântica, né? O sentido das palavras, que hoje eu vejo que se perde muito, igual falar da humildade. Ah, aquela pessoa, ela é pobre, ela é muito humilde, né? Não, não tem Cara, nada a esse é o ver. maior erro que tem. Humildade não tem nada a ver com isso. Na Nada verdade, a eu ver. É acho que a verdade, né? maior Nunca pensei virtude nisso. que tem é a humildade. É a É, humildade que faz isso. Poxa, eu preciso disso, eu não é. sei. E hoje em dia, até por conta de não dormir por causa do meu filho, em vários momentos, cara, não entendi, fala de novo. Não, me explica de novo, não entendi. Ó, então é isso. Cara, hoje eu vejo aquela questão, não tem pergunta idiota, não tem, cara, não tô nem aí É, o que ué. você vai achar. Eu quero tá certo assim, agora eu entendi, agora está claro para mim. Poxa, agora beleza, vamos nessa. Então, assim, esse problema zero. Ah, porque ele não pegou de primeiro, pô, Tô nem aí. tô nem Você aí. sabe que eu brinco, né? Quando eu jogo bola, eu encho o saco, eu falo que eu sou bom, que eu faço gol, eu faço um personagem, finge que eu sou o Romário. E é sarro, é engraçado, é aí que tá a Aham. graça. E quem não conhece deve passar um ar Ah, arrogante e tal, mas não sim. tô nem aí, é de propósito, é pra passar mesmo. Mas humildade, cara, é Pô, você saber que você não é melhor que ninguém e que perfeitamente. você tem que É buscar isso ser aí. melhor todo dia um É pouco. isso aí. É só isso. E não tem nada de errado e de você querer crescer, de Hum, você querer conquistar. Pelo contrário, né? A gente veio para isso, a gente claro, veio claro. para prosperar, para conquistar. Cara, e quanto mais você prospera, quanto mais você cresce, mais você consegue ajudar as outras É mais pessoas. E legal isso que ainda. É fica, isso aí. não fica claro, não sei por quê, É. mas, cara, você ajuda, você tem muito mais acesso. E a pessoa que pensa diferente disso está perdendo tempo, porque Sim. ou ela sofreu uma lavagem cerebral, porque é crença que colocam na Uhum. cabeça, esse negócio, o patrão é ruim, o É, patrão isso, o patrão é aquilo. O problema volta naquele papo que você falou desde o início. O problema está em você. é O isso aí. problema é você. É você contra você. Não adianta você culpar ninguém. Você vai É continuar. isso aí. O governo não sei o quê. É, Legal. Você não vai investir agora porque o governo é de esquerda. Tá. Eu não vou investir agora porque o governo é de direita. Tem Copa do Mundo esse ano. Tem é. eleição. Legal. Em 2020 tinha a pandemia. Beleza. No plano Collor tomou o Alguém dinheiro. vai fazer. O Sarney era 80% de inflação. E assim É, vai. E eu fico aqui até amanhã. Tem guerra na Ucrânia. é. Legal, teve guerra no Vietnã,
teve guerra no O mundo Iraque. está sempre em guerra em algum Não é lugar. brincadeira, você vai ficar esperando a chance passar e não vai fazer nada. Alguém vai fazer. A oportunidade está aí. É isso aí. E aí? E aí a culpa é sua, do empresário, porque você é explorador ou não sei o quê. Tá na hora de botar a mão na consciência, porque o lugar que você está não significa que é o lugar que você tem que terminar. Perfeito. Você veio de uma família humilde. Você não teve Família sem recursos. É verdade, é. Verdade. É que é verdade, né? Tá errado esse termo mesmo. Às vezes, até a falta de recursos foi por causa de arrogância. Não foi Pode ser, humildade. pode ser. Porque eu sou bom por causa disso e de aquilo. Cara, se você ainda não está no auge e conseguindo entregar aquilo, né, que seja do propósito, que seja por seu melhor. Mas mesmo você outra passando coisa. por tudo isso, nem você, pelo que você falou, nem seus irmãos se acomodaram, Claro, graças a Deus. né? Vamos trabalhar, Sim, vamos é reconquistar, isso aí. vamos atrás. Não, não dá assim, vamos fazer assado. Vai na raça, né? Aham. A gente fez na raça. Mesmo você falando que tem mentores, você fala disso hoje, que você enxerga que foi um mentor. Sim, claro. Na época você não tinha a menor ideia, você só tinha vontade de aprender e fazer. E aí hoje a gente enxerga e é um acelerador muito grande, né? Então, procure um mentor, você vai economizar 10 anos na sua trajetória, desde que ele seja bom de verdade e que ele saiba o que ele está falando. Então, pesquise antes, do mesmo jeito que tem que pesquisar antes de fazer um negócio. Não é porque você gosta de pão que você vai montar uma padaria. E isso aí é só o começo, né? Não sei se você concorda com isso. Sem dúvida. E me fala essa parte sua de palestra, como você se descobriu isso? Eu sei que você gosta disso, você pretende investir nisso. Fala um pouquinho. Beleza. É curioso, porque eu sou tímido, por mais que a maioria das pessoas não veja esse negócio de também tocar violão e tal. Tá É mesmo, né? Mas eu sempre fui muito tímido e por causa de vários complexos, inclusive crenças limitantes, uma série de coisas. Só que o meu irmão mais velho, a gente tem 5 anos de diferença, então na época de adolescente dele eu estava ali e eu já era alto, então eu tentava acompanhar igual um peixe-piloto ali, ficar na asa. E eu via que o meu irmão sempre andando com uma turma, ele era o cara que soltava uma piada, ele era o cara que falava alguma coisa, então todo mundo gostava dele, ele estava sempre nos ambientes. E eu ficava lá com vermelho, até hoje eu fico corado, eu fico vermelho dependendo da situação, mas eu não deixo isso me limitar. E vou em frente. E eu vi no meu irmão essa questão, falei assim, cara, ele tá falando, ele tá à frente e é bem quisto por causa disso, ele fica com acesso fácil. Poxa, eu vou seguir essa linha de raciocínio. Mais um mentor. Mais um mentor. Na verdade, não é um mentor, você modelou seu irmão, né? Isso. Você Por modelou. mais que não foi ativamente, né, ele Você me ensinando, modelou, mas foi porque eu vi o resultado e aí eu fui. E, cara, graças a Deus, me ajudou demais isso. E aí a questão da palestra volta naquilo que eu gosto de ensinar, que eu gosto de passar algumas coisas. E vendo essa questão, eu já vi palestrantes, fiz curso de palestrante para assim, como que eu posso aprimorar essa técnica. E vi assim, cara, todo mundo tem sua história, e até um curso com um palestrante sensacional que eu fiz, ele falou, cara, minha história é muito simples. Só que a forma como eu conto se torna emocionante, as pessoas se engajam, né, se identificam. E eu vejo, eu tenho E aí é o partes... jeito que conta, né? Exatamente. É a tal da oratória, né? E aí, então, vendo essa questão da palestra, como que pode impactar mesmo outras pessoas? Alguém que está passando por uma situação semelhante, alguém que já viveu aquela dor. Cara, eu acho realmente que uma palestra bem feita pode até salvar a vida. Porque hoje a inteligência emocional, uma série de problemas psicológicos aí, afetam demais. E alguém vê que outra pessoa passou por uma dor igual ou semelhante, venceu e está bem, com certeza pode ajudar. E eu não contei toda a minha história, mas tem muitas coisas aí, coisas difíceis. E cara, e tá tudo bem, faz parte e me ajudou. Hoje eu dou graças a Deus que me ajudou a chegar aqui. E hoje eu estou extremamente feliz e ainda sei que não cheguei onde eu quero, eu estou no caminho. Tá trabalhando para, Trabalhando tá buscando, isso. tá buscando. Então essa questão da palestra é isso. E aí entra tanta parte profissional, palestras sobre negócios, sobre o ambiente da indústria, que é o que eu trabalho hoje, segurança operacional. Fala um pouquinho da WR também. Vou falar. E aí, então, da palestra é isso. Eu gosto de falar quanto tem a palestra da minha história e a palestra também profissional. E você fala bem, né? Você treinou isso. Obrigado. Você chega e fala, uou! Já aprendeu a chamar atenção, pegar a galera e botar no eixo, né? Pois é. É engraçado.
Fazer o que ninguém está esperando ajuda, né? Tudo é aprendizado. Exato. Cara, sobre a WR, como que foi isso? Depois dessa escola que eu tive que quebrei, eu ainda com a escola, eu conheci a franquia em 2018, quando eu fui transferido para Taubaté. Em 2019 eu voltei para Juiz de Fora, então já estava com a escola. E nesse tempo eu sempre trabalhei na ferrovia. Eu trabalhei em diversas áreas, trabalhei muitos anos na manutenção, fui para o centro de controle operacional, que me ajudou a ter outra visão da ferrovia também, então agregou muita coisa. Depois eu voltei para a parte técnica da ferrovia, como responsável de obras de ampliação, expansão. Então retomei a parte técnica que eu já tinha deixado um pouco de lado, mas eu sou apaixonado. E eu vi o seguinte: uma obra que eu era o responsável, a empresa que tinha ganhado a concorrência não tinha profissional capacitado para fazer. Então, em vários momentos, eu tive que ir lá apertar o parafuso para botar para funcionar, porque, de novo, o intraempreendedorismo estava no meu nome, meu irmão. Então, independe, tem 10 empresas aqui para fazer, mas está no meu nome, eu vou entregar de algum jeito. E assim foi. Só que, cara, o que eu falo com as pessoas, eu estava trabalhando para dois e ganhando um salário só, tá errado isso E daí. enxergou uma E oportunidade. enxerguei a oportunidade. Eu vi que ia ter daquele ano em diante, por conta de renovação de concessão de ferrovias, uma série de obras contratadas. Eu falei, cara, a hora de eu sair e montar minha empresa, porque É eu tenho agora. esse conhecimento técnico, é agora. E aí entra uma questão, eu fiz uma imersão em Harvard agora há pouco tempo. Hum. E conversando com uma professora lá, a dona Edna, inclusive quando vê esse vídeo, um beijo. Conversando com ela, contando um pouco da minha história, ela falou, você sabe que você cumpriu os 3 Cs do que o Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, falou? Eu falei, é mesmo? Ela é. O primeiro é coragem, depois criatividade e curiosidade. Tanto que eu montei um canal agora no YouTube que chama o terceiro C, que é referente à curiosidade, que entra nisso da gente sempre aprender. Por que disso? Eu vi essa oportunidade em 2019 e aí veio a pandemia. Só que eu falei, cara, se eu deixar passar 2019, 2020, se eu deixar passar isso agora, lá na frente, quando essas obras forem acontecer, eu não vou estar pronto. Então, em agosto de 2020, eu pedi para sair da empresa, pedi baixa, para montar a minha. Cara, Mas já era no meio. no meio da pandemia, agosto de 2020, tudo fechado A ainda, galera deu lockdown. graças a Deus. Não sei, né? Mas, cara, minha família, meus amigos, todo mundo, você é louco, Louco, cara, velho. você tá com um trabalho bom, você tá empregado. Meu chefe na época lá falou isso, cara, não tem interesse nenhum de te desligar, você tá bem, né? A gente precisa de você. Eu falei, não, cara, outras coisas também que já tinham me deixado insatisfeito, é muito daquilo também. Tudo tem que estar alinhado com seus valores, com seu É, propósito, com seu é, objetivo. é. Então tinha algumas coisas pegando, então a minha insatisfação com a oportunidade, e até com essa questão de eu estar trabalhando para o empreiteiro lá, eu falei, não, cara, eu tenho conhecimento, eu gosto de treinar, tanto que hoje a gente treina muita equipe. É difícil porque é um conhecimento adquirido ao longo de décadas, E é específico, é né? específico, então é só aprende com a mão na massa mesmo, não tem jeito. Mas sim, hoje a gente treina, já habilitou muitas pessoas para já entender, para já começar, tanto que a empresa principal vira e mexe e pega meus funcionários. E, cara, tá tudo bem, é isso aí, a gente treina e tá levando o que a gente fala que é o padrão WR. Porque, cara, a gente ensina, a gente mostra os valores, mostra o propósito da empresa. Então, quando uma outra empresa pega o meu colaborador, E já outra, pega um cara pronto com cultura isso pronta. é até marketing para você, para contratar Sim, melhor, para a galera querer trabalhar para você. sim. Já vira um trampolim meio. É, É, exatamente. Até a gente chegar, e vamos chegar num ponto que, cara, de benefício, salário, tudo vai estar igual para a pessoa querer ficar com a gente por causa de todo o background, né? De Tem, cultura e tudo tem, mais. tem. Não sei, curioso mesmo, não sei mesmo. Aliás, já falei com você 1000 vezes, você sempre conta da sua empresa e eu não consigo entender de tão específico que é. O que eu acho bom, tá? Porque um dos meus pilares eu falo sobre nichar o produto, sobre. Mas o seu é bem É nichado. extremamente nichado. E tem incentivo para aumento de ferrovias no país? Como é isso aí? Como é o Há uns anos mercado? atrás teve, Porque eu já ouvi uns barulhos, mas agora nunca não. anda, né? Parece que. É, é política, no final das contas a gente cai na política, porque são diversos interesses. E o problema da ferrovia, até na questão que eu falei que eu sou Você falou mal professor, passado, né? como?
Eu dou aula de sinalização e controle metroferroviário. Então eu estudei matriz modal também, Tá muito? Não, tá bom, né? tá bom? A questão da ferrovia, para ela ser válida, ela tem que ter distância e peso. Tá. Então por isso que muitas pessoas falam, né, o saudosismo aí dos trens de passageiro, mas se não tiver um subsídio do governo, operacionalmente é inviável, porque a ferrovia ela é muito cara. E o trem de passageiro é o que? Leve e parada toda hora. É. E para a ferrovia é peso e distância. E assim, a ferrovia é um investimento alto, pelo que você está falando, só que é de muito longo prazo e acaba se pagando no tempo, Não, né? com certeza, é extremamente viável, E mas aí que barato entra depois o custo, né? comparado uma carreta um trem de minério, por exemplo, é equiparado a 200 carretas. E eu ia falar isso, as mineradoras usam muito, eles Usam têm linha muito. própria. Tem a Vale, por É. exemplo, né? Então, essa questão da ferrovia é isso. E o trabalho específico da minha empresa, além da elétrica industrial, geradores de energia, SPDA, quadro elétrico, o braço específico nosso é sinalização ferroviária. Então, cara, é o que faz as ferrovias se otimizarem. Então, diversos equipamentos, o equipamento que chama máquina de chave, ou AMV, aparelho de mudança de via, que é o que muda o trem de linha, o projeto, né, como Aquele que vai negócio fazer? do desenho animado, A cancela né? da passagem de nível, isso aí é extremamente perigoso. Então, assim, é um nível de segurança altíssimo. O projeto de execução tem que ser extremamente bem feito. Mastiga aí, que vai que vai. Então, assim, a nossa especialidade é sinalização ferroviária. E graças a Deus a gente conseguiu mostrar isso. E é curioso, voltando para a questão do empreendedorismo. Eu tive 16 anos na mesma empresa. Conhecia todo mundo, passei de diversas áreas, diversos cargos, tinha nome, um certo respeito. Saí e montei minha empresa. O que é a WR com um mês de vida? Não é nada, Nada. nada. Volta pro zero. Volta para o Zé, volta para o fim da fila. E aí você vai, cara, depois quando a gente está do outro lado do balcão, é muito complicado, as contas não param de chegar, é difícil ter o primeiro pagamento. No meu caso, eu recebo 60 dias depois da emissão da nota, mas o imposto está agora, É, normal. até gerar caixa, até conseguir, cara, até conseguir dar uma blusa, um casaco de fio para minha equipe, demorei mais de um ano. Muito difícil, as pessoas olhando assim, quem já me conhecia, poxa André, você saiu, agora tá aí, ó. O pessoal seu não tá com uniforme, não sei o que, cara, é muito difícil. Tem que ter muito estômago para É. aguentar. E hoje, graças a Deus, nossa estrutura é completamente diferente. Mas Você o está com começo é quantos difícil. funcionários? Hoje nós temos 50. Tá. Estou com um sócio, está inclusive na atividade. Hoje temos 50. Ele tá desde o começo? Não, ele está desde o começo atuando. Na época eu conversei com ele, ele entrava pontualmente quando eu precisava, que ele é tecnicamente excelente também. Então ele ia pontualmente. Entra outras questões do empreendedorismo, para você saber outra parte da história. Comecei com 2 sócios, eu e mais 2, então éramos 3. Um amigo meu de infância e um outro amigo meu. Eu era o elo. Só que só eu abri mão, né, de um CLT para tocar o negócio, os outros 2 continuavam empregados, com a vida lá do Ou jeito. seja, não compraram a briga, né? 33% para cada um, tudo só na conversa, nada no papel. E 100% do trabalho nas suas costas. 100%, tudo nas minhas costas, e eu morrendo de medo de achar que eu comprei um real de alguma coisa a mais e estou lesando eles. Que isso para mim é um valor, então É. assim, inquestionável. Às vezes eu tendo prejuízo para não parecer que eu estou levando vantagem. Enfim, chegou no momento que um quis sair e falou, cara, vamos fazer o valuation da empresa e tal para ver. E eu tocando tudo, mas beleza. Fez, deu X para cada um. E eu tinha aportado um monte de coisa, enfim. Na hora, então, beleza. Ó, o levantado, a gente contratou uma empresa para fazer o valuation, deu X. Na hora de vender, de eu pagar a parte deles, ó, é X. Esse cara, não, eu quero vender por 2x ou então fecha. Caralho, que safadeza. E eles falaram assim, nós 2 juntos temos 66% da empresa, você só tem 33%. Eu falei, é verdade. Então, pessoal, para aprender, negócio é negócio. Põe Papel. no papel enquanto está tudo bem. Isso daí eu já caí algumas vezes, tá? Então, a gente que tem o fio do bigode e que cumpre a palavra, a gente É, acha que todo mundo é igual. é Não igual. é. Não é. Esse é o problema. Você mede com a sua régua. Cara, eu É. combinei, tá combinado. Mas depois não é assim. Aí entra outros fatores, né? Dinheiro ou qualquer coisa aí.
Enfim, quase quebrei nessa daí, quase. Foi E outro você conseguiu momento, pagar os caras? consegui, peguei empréstimo, atrasei tudo que eu tinha. Cara, foi uma loucura, mas Deus abençoou e eu consegui manter a empresa E você ainda. fez os 2x mesmo. Fez o que eu consegui negociar alguma coisinha, mas quase nada, e aí foi. E aí hoje com o meu sócio, cara, a gente conversou também os mesmos valores, a gente conversou, mas hoje eu tenho 51%, ele 49%, expliquei isso tudo para ele, interesse zero em lesar, zero em nada, eu quero crescer, eu que chamei ele, falei, cara, vamos junto, vamos Que é fazer um bom, né? negócio? Que é bom. Quando É, você vai escolher um sócio, eu acho que tem duas coisas fundamentais. A primeira é vocês serem complementares. Você não adianta ser bom em vendas e trazer mais alguém bom em vendas. Não vai funcionar. sim, Vocês vão bater de frente, vai dar problema. Com raríssimas exceções. E outra coisa, é, tá alinhado com seus princípios, seus valores. Duas coisas fundamentais. Sem isso não adianta. sim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, a gente deu certo nisso. Tecnicamente, ele sensacional. Eu atuo muito bem tecnicamente por causa do conhecimento, mas aí nós dividimos a parte operacional técnica com ele, eu fico, né, comercial, administrativo, enfim. Mas aí foi esse, então, mais um ponto aí, pessoal. Você que quer empreender, toma cuidado com isso. Põe tudo no papel, por mais que você é honesto, correto, com palavra, tudo no papel, aproveita enquanto está tudo bem e faça isso, não deixa para depois. Então essa é a história aí da WR. Foi um sonho, são as iniciais que era do meu sócio e o R de Ramos, que é o meu sobrenome, e aí Você, foi. você é B2C? Sou B2B, Perdão, B2B? B2B. Tem governo também? Não, B2G? Pode ter governo, aí na questão da ferrovia hoje é mais difícil, mas tem, por exemplo, CPTM. Pode ser, inclusive nós estamos conversando até por causa da carência de empresas com esse conhecimento técnico. Então nós já apresentamos, estamos em conversa, mas aí a licitação também, tudo mais, seguindo os trâmites. Mas a parte de B2C também é prestação de serviço na área elétrica e industrial. Então, assim, geradores. Cara, gerador é um problema que a gente vê em hospitais, supermercados, outros tipos de unidade. A dificuldade de mão de obra e mão de obra técnica que vai resolver o problema. Isso é uma coisa que eu já vi você conversando, questão de propósito. O propósito da minha empresa é o seguinte: mudar o conceito de terceirização das empresas, porque sempre eu vi o pessoal falando mal da terceirizada. Quero a empresa fazer qualquer coisa, você acha que está pagando, o outro acha que está fazendo serviço. É difícil falar assim, pô, aquela terceirizada ali é bala. Quando falava isso, pode ter certeza que era mais caro. Se faz jus também, nada contra isso. Isso, inclusive, eu aprendi lá em Harvard. Que o modelo de negócio dos Estados Unidos é assim: você vai resolver meu problema? Então, ótimo. O preço está bom para mim, está bom para vocês? Não é questão assim, não, eu quero mais barato. O mais barato vai sair 10 vezes mais caro. Eu vejo isso hoje, que contratam Ah, empresas mais barato sai baratas caro. e aí depois tem que Ah. chamar outra para corrigir. Às vezes, quando é empresa grande, multinacional, o budget deles é mal feito e compromete o Exato, resultado. Ele exato. não quer escalar para o chefe para falar que o É isso budget aí. é Quer tratar insuficiente ali e fica e sempre, e não aí vai. acha um culpado depois. Acha um culpado, é isso É. aí. Então, esse é o propósito da minha empresa, mudar isso e valorizar E o funcionário. como que você faz para aparecer isso? Como que você faz para captar esses A clientes? grande questão é isso, é o acesso, que é uma dificuldade grande. Eu estou no processo de certificação agora da empresa na ISO 9001, porque eu vejo que é uma das coisas que pode facilitar o acesso, porque entrar é muito difícil. Depois que entrar, eu sei que onde botar o pé, a gente, ninguém vai querer que a gente saia, porque, cara, a gente é parceria. Eu quero resolver seu problema. Isso que eu estava falando do gerador Ganha-ganha, é né? ganha-ganha. Eu não consigo Todo mundo. fazer negócio diferente disso. É, porque, cara, você tá com um problema, eu tô aqui para resolver, cara. E, pô, beleza, e aí tem que pagar por isso, mas a gente vê, cara, tem que resolver. Vamos botar o negócio para acontecer, para funcionar, com segurança. A sua empresa vende serviço, então. Serviço, serviço. Não Não tem é só nenhum tipo de serviço. produto, nada. Não. Então você Eu pega estou funcionário desenvolvendo um software agora que vai ser um produto, é um modelo novo de negócio, mas ainda tá no forno. e é novo, não existe no mercado ainda. Existe, mas o nosso modelo é diferente, um conceito bem mais barato Tá, que só multinacional que tem. que legal. Isso é ser disruptivo. Não sei se você entende. Eu costumo dizer que são 4 processos da empresa. Ele começa competindo por preço, commodity
E aí ele começa a agregar um pouco de qualidade para poder cobrar um pouquinho mais. Aí sim. E aí ele vai para o nicho, que é o seu caso. E aí você consegue colher mais frutos, porque ninguém faz o que você faz, você é melhor naquilo, você começa a ser reconhecido, é um processo, óbvio. E por último, você cria alguma coisa que não existe ainda ou que ninguém tem, e aí você domina o mercado e nada de braçada. Perfeito. É o mais difícil. É. Tem um livro, inclusive, que fala um pouco disso. Não é isso, é um pouco disso, que é o Zero to One. Deve ser 0 para 1, alguma coisa assim em português, e até estava escutando o audiobook dele esses dias. E boa sorte, porque isso aí muda a sua empresa de patamar. Obrigado. A E ideia é outra essa. coisa que você tem que pensar, que também está nos meus pilares, visão, lucratividade e cultura. Na lucratividade tem um negócio que pode te alavancar muito. É, parceria estratégica. Uhum. Procura dar um passo atrás, pensar, estudar, ver quem é quem, tanto para fornecedor, no seu caso, Uhum. eu acho que é menos, né? Porque você vende serviço e conhecimento, então ver algum parceiro estratégico que pode te alavancar no negócio para colocar você num lugar que você não está. Antes de você criar o aplicativo, continua Uhum. trabalhando nele, Uhum. mas analisa essa situação do seu mercado, quem são os parceiros, ou, por exemplo, você tem algum grande concorrente maior que você? Tem. Então, ótimo. Então, pensa assim, ó, quer ver? Uma coisa que ninguém pensa, tá? Depois você me paga essa. Opa, aí Vai tá. custar caro. É bom para você entender que quando eu falo as coisas, eu não tô brincando. Eu falo baseado em experiência própria, vamos dizer assim. Mas eu sei o que eu tô falando. Vou dar um exemplo agora, ó. Na prática real, foi combinado? Eu Não, não tenho a menor ideia do que você vai falar, mas vamos lá. O que essa empresa faz de diferente do que você faz? Por que ela é maior que você e por que ela está na sua frente? uma ótima pergunta. Eu acho que é tempo de mercado e nichos diferentes. Algumas empresas que Tá. começaram a atuar nesse setor que é a sinalização. Perfeito. Pausa. Já é um erro, ele já tinha que saber na ponta da língua. E quem é abaixo de você que te incomoda? Ninguém. Ninguém, beleza, menos mal. Então, ele tem essa oportunidade. Aí agora eu vou plantar a sementinha na sua cabeça. O que que essa empresa recebe de proposta? Eu tô falando do seu concorrente maior. Porque você falou que ele é nichado em alguma coisa XYZ que não importa, Uhum. não importa, qualquer Uhum. negócio. O que que ele faz ou que ele poderia fazer e ele não faz porque não é interessante para ele? Não sei se estou sendo claro. Sim, eu também não sei te responder. Tá, mas por exemplo, vou dar um Mas eu exemplo entendi. eu vou dar um exemplo que eu conversei Ah, não esses. quero trocar essa lâmpada que para mim não é É, interessante, é uma tipo assim, eu oportunidade. conserto televisão, mas eu não Uhum. conserto geladeira. Uhum. Mas um monte de gente pergunta para ele: "Você conserta a geladeira?" Ele fala: "Não". Por Uhum. quê? Porque não é bom para ele, não faz sentido. Não vale a pena você chegar lá e falar. Eu sei que não é nesse nível que eu tô Sim, falando, mas claro. Para mim tá claro. eu vou dar um exemplo prático. Eu conversei com um amigo meu ele é headhunter. E ele estava me falando que as empresas líderes só querem os cargos presidência, diretoria, cargo com total cash, que é o salário do cara anual maior, porque a comissão é maior. Eu falei, tá, mas para você o cargo de gerência é bom? Ele falou, não, é bom sim, a gente pega. Eu falei, tá, e por que você não bate lá e fala para ele que toda vez que aparecer um cargo de gerência que ele não quer fazer e que ele larga para o mercado solto, você faz e você ainda dá um fee para ele pela indicação e pela recomendação. Ele ficou olhando para minha cara e falou, caraca, mano, é verdade, né? É verdade. Eu falei, Uhum. então, tem um monte de oportunidade na sua mão para você pegar. Só que você tem que estudar o mercado. O que acontece é que a maioria das pessoas ficam na operação o tempo Uhum. inteiro. Eu sei que não é seu caso, você já sai, você já vai, você estuda, mas fica muito presa dentro do negócio e Uhum. esquece do meu primeiro pilar, que é a visão. Então sai um pouco, vai olhar, olha para dentro da sua empresa, onde eu estou deixando passar coisa? O que tem oportunidade aqui que eu não estou enxergando? Quando eu não tinha nada, eu ficava pensando sem parar no que eu tinha que Uhum. fazer, ou alternativa, ou rebolava, ou dançava para pagar as contas. Depois que a coisa começa a andar, tem uma coisa muito perigosa que é zona de conforto. Eu sei que você não é acomodado, não Uhum. estou falando de você, estou contando porque quando o Mas cara vai tendo. acontece. É normal. Uhum. O Washington Oliveto uma vez falou no livro dele que a maior virtude dele era o maior perigo da empresa dele.
Que ele atingiu um certo patamar que ele acabou ficando acomodado e parou de atender as empresas novas pequenas que estavam crescendo e os concorrentes começaram a fazer e alavancaram e começaram a incomodar ele. Então ele parou, ele montou um outro negócio dentro da empresa dele para poder atender, enfim, ele aí tinha várias estratégias. E então você tem que sair de vez em quando você atinge certos platôs, você tem que saber para onde você quer chegar. Qual é o seu plano? É chegar aqui, beleza, cheguei aqui, ótimo, maravilha. Qual é o próximo passo? Volta lá no início, onde tem oportunidade, qual é o plano, como eu vou fazer para atingir e qual é o caminho. Feito isso, vai lá e executa. Passa por todos os processos. Atingiu, volta lá. É uma cadeia e não tem como, funciona para qualquer empresa. Garanto, tenho certeza absoluta que eu te dei algum insight e coloquei uma pulguinha aí na sua orelha para você pensar. Tem dever de casa. Tem dever de casa, então faz, aproveita. E aí tá o valor da mentoria, aí tá o valor de... Ele me ensina um monte de coisa, ou ele e todos que sentam nessa cadeira, e eu também posso contribuir. Eu falei isso porque eu enxerguei essa oportunidade de avisar ele de colocar a pulga atrás da orelha. A maioria das vezes eu fico quieto aqui, o podcast é seu, mas eu não podia deixar de te dar essa abertura aí. Cara, aproveitando isso, então, e não para com esse negócio aí, que é novo. Esse é o seu... Sim. É o seu super trunfo. Exatamente. Eu não joguei isso, mas eu sei que tinha. A cara tá na manga aqui, deixa ela quieta, não fala para ninguém, vai quietinho, vai desenvolvendo, testa. Testa de novo, espreme, vê até onde vai, qual o erro que pode dar, se der o erro, qual estratégia você vai tomar para corrigir. E enquanto isso, você vai crescendo a sua empresa, deixa lá. Vai treinando líderes, vai colocando mais gente melhor, vai dando cargo de responsabilidade para eles, enfim, aí você sabe fazer. Se você não souber fazer, você pode me perguntar que eu te ajudo, não tem problema nenhum. Eu quero saber qual o seu objetivo principal, assim, o que você quer fazer, onde você quer transformar a WR para o futuro, onde você enxerga? Cara, isso eu coloquei sem modéstia, a gente virar uma multinacional, atender a América Latina. Porque eu vi, esse era um dos conceitos, um dos intuitos de montar a empresa, além de transformar essa questão da mão de obra e de valorizar as pessoas, a ferrovia aqui na América do Sul, e eu já visitei alguns países, para ver, cara, os caras controlam o trem quase num papel de pão, lógico que não é assim. Não, entendi, é muito arcaico, tem muito para melhorar. Porque exatamente é um investimento muito alto, colocar um sistema complexo, mas tem muita coisa que dá para melhorar. E o ganho que os caras vão ter com isso, porra, e a segurança. Então assim, cara, a gente vai estar até salvando vida, por que não? Lógico. Uma série de coisas, então assim, esse que é o grande objetivo. E além de valorizar as pessoas, o que eu falei lá atrás, dessa visão de mudar o conceito de terceirização das pessoas, quando eu estava no cargo de gestão, no CLT, eu cuidava dos contratos e diversas vezes chegavam as pessoas para mim que eram terceirizados e falavam assim, pô André, ajuda lá, aperta o patrão lá, que ele combinou isso e não pagou, o salário está atrasado não sei quanto tempo, não caiu isso, não caiu aquilo. E cara, eram profissionais excelentes. Eu falei assim, cara, tá errado, bicho. O cara te honrou, o cara tá fazendo aqui, tá levando o nome da sua empresa bem e você não faz o que estava combinado com ele. Então, eu vejo a capacidade e potencial de algumas pessoas que a gente, inclusive, está desenvolvendo internamente. Cara, por que não depois o cara ficar responsável da América Latina aqui? Isso vai fazendo, além de fazer o trabalho social de melhoria das empresas... Isso que você está falando é muito importante. Eu tenho que dar uma pausa aqui. Desculpa, né? Cara, 90% das perguntas que chegam para mim, das coisas que me falam, eles falam, é muito difícil pessoas, é muito difícil contratar. É nada, pô. Só aprender, cria um jeito, cria um processo, traz o cara para perto, ensina, desenvolve o cara. O cara não nasceu sabendo. Você quer contratar o cara que acabou de sair para começar a trabalhar para você e você quer que ele saiba igual você sabe. Não é assim. Ou tem paciência e treina, ou contrata alguém que tenha paciência e treina. Porque não vai nascer sabendo, vai errar pra caramba. E precisa, que senão não vai aprender. Isso que você falou de errar é um negócio. Eu até brigo com meu sócio às vezes. Deixa errar. Deixa errar. Isso Cara, isso não é compromisso nenhum com erro. É isso. Compromisso nenhum, já fui com aquele negócio de ter medo. Mesmo porque você sabe onde ele vai errar e você sabe o que vai acontecer. E você se prepara antes. E às vezes, se o erro for muito
ruim, Uhum. aí você segura ou Não, contorna. tem Tem erros tem de os erros, ranges também. Mas que você a não pessoa vai dar pode- É Lógico. lógico, deixa o cara errar aí que ele vai aprender. É. Exatamente. Perfeito, perfeito. Cara, eu sou zero compromisso com erro, de falar não pode errar, a gente é perfeito. Não, o nosso diferencial é assim, cara, se nós erramos, cara, eu errei, estamos vendo isso aqui, a solução é essa, vamos ver o que é que dá para fazer. Cara, e é confiança, até com clientes, já aconteceu É erro. lógico. E A outra gente coisa, o cliente sabe quando você está enrolando e quando você está falando a sabe, todo verdade. mundo Não sabe, cara. adianta. E aí perde a Já confiança. É um aconteceu já relacionamento. lá atrás, agora menos porque eu faço menos essa parte, quase não faço nada. Não faço, Não. não consigo fazer nada da operação, assim, então. Mas eu lembro do cliente me ligar uma vez e falar, Paulo, cadê meu pedido? Ou cadê o negócio XYZ? E eu falar para ele, pelo amor de Deus, esqueci, Uhum, me desculpa, eu esqueci, uhum. errei, esqueci, vou resolver. Daí o cara dá risada, fala, É. Paulo, só você mesmo. O cara não nem briga com você, Aham. porque ele sabe que você está falando a É. verdade. Pode ficar até puto na Por hora ali, mas pelo menos confia. Mas é que no meu caso, como sou eu e o cara, quando Uhum. lida direto comigo, eu tenho créditos, vamos dizer Sabe? assim. Perfeito, Tenho perfeito. créditos. Sim, Então, dificilmente. mas você tem crédito que você construiu isso Lógico, também. lógico, É isso lógico. aí. Então, tem que falar a verdade, não É isso enrola. Você aí. fala, ó, deu um É problema, isso aí. aconteceu isso, não tô te enrolando, mas É, eu vou resolver. é, Fique é. tranquilo que eu vou resolver. Cara, Você ganha confiança. vida real, cara. É Problema vida real. acontece, funcionário Todo passa mundo, mal, todo filho, não mundo. sei o quê. Mas, cara, a gente sabe quando tá enrolando. Ah, não sei, não me entregaram tal coisa. Você fala assim, cara, realmente dei mole, esqueci, perdi aqui, tem que fazer de novo, não consegui. Mas, cara, fala a verdade. Esse é um negócio que a gente leva ao pé da letra. É um dos valores nossos, é a É, integridade. é. Que é falar a verdade, cara, ser honesto. Ah, morreu Então, minha assim, tia, não sei o que, ah, gaguejou. O é. cara falou, eu vou gaguejar primeiro que eu não sei. Se ele falou pra mim e eu não sei, é porque eu já deu ruim. Aí você vai gaguejar, você vai pensar na mentira. Não, Aí quando você é. começar a mentira, você vai ter que inventar outra mentira pra sua Vai mentira tentar. colar. É. Já era. Não, não. Tá, o cara leu na hora, não É. tem bobo. Ninguém é tonto. Cara, então é isso que eu falo até nessa questão assim, às vezes um curso, eu acabei de fazer um curso, eu parei um curso, na verdade, em São José dos Campos, que eu comecei e tal, achei que ia ser uma coisa boa, e entra até a questão de pivotar. Isso eu Tá. aprendi no curso do João Kepler. Cara, porque às vezes a gente tem vergonha até de falar assim, pô, entrei num negócio que eu não gostei, eu vou sair. Ou medo, porque lá fala assim, ó, se você sair, nunca mais você pode fazer esse curso de novo, ou não sei o quê. Cara, diversas coisas que trabalham o seu psicológico, para você ficar ali, não, cara, não tá bom, bicho. Não tá bom por causa disso, vou sair. Sai, então, assim, pivotar. E aí, pô, mas você investiu, você gastou dinheiro, que é o custo do navio naufragado, que falam também. Cara, para agora, que é melhor. Que vai evitar que você perca mais. É. Então, assim, cara, quem entra nesse compromisso com erro, cara, errou, eu vejo muita motivação. Fez de sacanagem ou fez tentando fazer o melhor. Então, são todos esses pontos. Cara, eu vou entrar num negócio, poxa, achei que era tal coisa, não é. Pô, beleza, eu vi que agora isso aqui não é para mim, então, pô, pivotei, contornei aqui agora, beleza, bola para frente. Cara, enquanto a gente estiver respirando, a gente vai errar, vai acontecer coisas que estão fora do nosso controle. O negócio é isso, cara, é corrigir, é ter humildade, falar assim, pô, errei, dei mole, qualquer coisa, acerta o curso e vai de novo. É. Vai até o próximo, não erra na mesma coisa. Mas vai pra frente, cara, E bola pra frente. você tem uma coisa boa que eu acho que falta ainda. Tá mudando, mas falta uma coisa boa é que você falou que quer ser multinacional, por exemplo. O André de hoje é o cara que tem a WR de hoje. Se você quer transformar a sua empresa numa multinacional, você tem que se transformar num André que suporta a pressão de uma empresa multinacional. E você está buscando, está estudando, Uhum, continua lendo, enfim. Então, as duas coisas têm que caminhar juntos, tanto a sim. PF quanto a PJ. E eu quero falar uma outra coisa. Como é seu lado espiritual? Você acredita, gosta, pratica? Como é? Te ajuda? Cara, eu acredito muito. Eu cresci numa designação religiosa. Hoje eu não vou mais fisicamente, Tá, mas eu acho que eu me tornei muito mais espiritualizado. tá. Faço minhas orações hoje porque eu quero fazer, não porque era, em teoria, obrigado, que Pela tinha que sua mãe. fazer. É. E falo, isso é até uma coisa que eu converso com minha esposa, porque sem querer entrar em qualquer coisa, mas eu acho que tudo que tem a mão do homem às vezes foge um pouco. Mas, cara, ler a Bíblia, ou ter espiritualidade. Tanto que, cara, todos os livros de filosofia, eu li vários, todos vão trazendo a mesma coisa. Tem um psicólogo, ele é contemporâneo de Freud, chama Adolf Adler. Pessoal, Adolf Adler.
psicologia adleriana, psicologia individual, que fala, inclusive, tem um ponto interessante que ele fala que se o ser humano vivesse sozinho, ele não teria problemas, que a causa dos problemas são as relações interpessoais. É lógico, é utopia, não tem jeito, o ser humano é um ser sociável. Mas sem diversas coisas, é sensacional e traz autorresponsabilidade, assim como os filósofos, assim como uma série de coisas. E tanto que Sócrates, que vivia num mundo, né, numa sociedade politeísta, ele que era escultor também, fez uma imagem e colocou o nome ao Deus sem nome. Porque ele sabia, cara, não tem lógica ter um Deus bom da guerra, um Deus bom do não sei o quê, um Deus bom do não sei o quê. Não, o Deus é uno. Ele é bom em tudo, ele é perfeito, ele é o suprassumo ali do negócio. Ele fez, dizem que o apóstolo Paulo visitou a ilha lá e viu essa estátua, ao Deus sem nome, porque não sabia o nome. E o nome é Jeová, isso aí está em todos os manuscritos aí antigos. Então, assim, hoje a minha espiritualidade é muito mais forte, eu quero de alguma forma incutir isso no meu filho, mas eu não sei alguma instituição, entendeu? Porque eu tenho algumas considerações. Mas eu acredito demais, tenho plena convicção, consciência e sou muito grato. Isso é uma coisa que eu coloquei na minha empresa e eu aprendi, que é o agradecimento do dia. Sim. Toda reunião que a gente vai fazer, primeira coisa, agradecimento do dia. Agradeça a Deus a vida, a saúde. Na semana seguinte que a gente vai fazer uma reunião, toda segunda-feira, toda segunda e quinta a gente tem uma reunião. E abre com isso. Gente, hoje vamos agradecer por uma coisa que a gente tem. Cara, eu sou grato porque eu tenho uma geladeira. Imagina se não tivesse, como é que ia gelar os alimentos? Como é que ia gelar uma cerveja? Então, assim, cara, várias coisas que enquanto a gente está bem, tá tranquilo, né? Se tivesse ruim, você ia lembrar. Então, cara, da gente ser grato, começar o dia bem. A vida é difícil, não é fácil para ninguém. Mas, cara, começa agradecendo, já melhora, 1000%. Então, isso tudo traz, cara, e agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. E aí a gente respeita. Tiveram várias pessoas com as suas religiões lá, cara. Outro valor nosso é o respeito. Então, cara, a gente respeita, vamos brincar, vamos estar junto aqui e tal. Mas então a minha espiritualidade hoje é muito mais forte do que era antes. Top, top. E a gente tem que se cuidar emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Tudo. Senão não chega no próximo nível. Você precisa estar bem, é o que eu falei, Sim. CPF bem, CNPJ bem. E, cara, eu acho que é isso. Gostei demais do nosso papo. Só que tem um quadro agora que é de perguntas e respostas. E Tá preparado, não? bora? É o bate-bola do empresário. A galera curte, pede. Eu preciso colar. Eu já fiz essas perguntas 1 milhão de vezes, mas eu faço questão de não decorá-las porque eu já tenho muita coisa no meu HD aqui. Vambora. Então vamos lá, tá pronto não? Partiu Uma decisão que mudou o seu jogo. de reconhecer que o erro era meu, que eu precisava de algum tipo de ajuda, que foi o início das mentorias. Tá. Um erro que te ensinou mais do que um acerto. Um erro que ensinou mais que eu acho que foi a escola que eu É, tive. ué. Mas é verdade. Ensinou Baita, muito. baita escola, na Ah, verdade, né? Um hábito inegociável como empresário. cara, eu acho que é o terceiro C, a curiosidade, tá aprendendo sempre. Tá. E agradecer que você acabou de falar. Sim. Um livro que todo empresário deveria ler. Cara, essa pergunta aí é demais, né? Eu gosto muito desses livros de filosofia, que eu acho que a filosofia agrega demais no ser humano e Sim. todos os líderes eram caras foda como pessoa. Tem um livro, eu acho que é do Joseph Campbell, A Conquista Psicológica do Mal, que traz o círculo arturiano, traz diversos contos que mostram, cara, valor, mostra hombridade, mostra justiça, que eu acho que são características de um líder para conduzir qualquer coisa. Então, esse daí é um principal. Ó, vou começar a xeretar nesse Opa, mercado. Nunca li nada. te Não vou, passo não, vários títulos aí. não vou mentir para você, não li isso aí. Não tá no meu hábito de ler filosofia, mas me interessa, parece ser agradável. A leitura é simples ou é. Aí depende. Tem vários níveis. Tem Tá. livro que eu tenho que ler de novo. É, porque é Tem coisas complexo, é densas, tem difícil de coisas densas. entender. Mas tem coisas diretas, muito boas. Vou começar a Boa. migrar aos poucos. Mas tem uma lista aí, nossa, não acaba nunca, né? E o próximo vai ser como criar uma empresa de 50 É, milhões. ué. Tá na fila. Essa eu já li 2 vezes, então. Você sabe que o empresário que escreveu esse livro aí não é mais o empresário
que é hoje, porque eu já evoluí. Então, já estou indo para o Perfeito. próximo Vai pro nível. de 100. E a minha mentoria é mais específica e mais didática e mais aprofundada nos conhecimentos do livro. Então, Perfeito. quem tem quem, o empreendedor ou empresa familiar, pessoas que querem crescer, pode falar com a gente ou manda mensagem. A mentoria é para ajudar vocês e eu tenho certeza absoluta que a gente pode contribuir e muito para o seu sucesso, não só dentro da empresa, como fora. Cara, um aprendizado que todo empresário deveria saber. Cara, é padrão, mas que caixa que manda faturamento, não é? E vendas e financeiro. Nunca perca de olho isso aí, independente do seu negócio. Boa. Por último, crescer dói ou liberta? Para mim, os dois e até mais. Dói porque você tem que deixar pessoas no caminho, você tem que mudar de ambientes, quebrar crenças dentro de você, mas te liberta também. Assim como o conhecimento liberta, vai te tornando outra pessoa sem mudar os seus valores, mas, cara, a experiência muda a frequência. E aí a gente atinge outros níveis. Então, assim, dói, Mais liberta. mas liberta. Eu costumo responder exatamente igual. Cara, tem um presente aqui para Opa! você. Ah, e sim, Espero que você obrigado. goste. Tá meio óbvio aí pela Ah, embalagem. sensacional. Muito obrigado. As cores da minha empresa ainda, azul e amarelo, É, WR. Pois sim, muito obrigado. as Caramba, meninas cara. capricharam. Nossa, mano. Ah, aí sim, poxa vida. Ó, turma. Caramba, hein? Vamos ver, então vamos ver. Ah, pô, dedicatória aqui. Pô, obrigado, meu amigo. Show de Valeu. bola. An- Excelente. Antes de encerrar, deixa suas redes sociais e se você quiser falar mais alguma coisa para a galera, quiser deixar um último recado, fica à vontade, cara. Só agradecer imensamente aqui ao Paulo pelo convite. Sempre um prazer estar com ele, trocar ideia e falar um pouco mais. Minhas redes sociais, sigam lá. Sempre trago algum conteúdo, cara, do dia a dia. Não tem firula não das coisas que a gente vive, das coisas que a gente passa. A pedra que tropeça e também o nascer do sol, né? Então tem coisas boas e coisas ruins aí. No Instagram sou André Ramos, @ sou André Ramos. O canal do YouTube é O Terceiro C. Então que a gente vai também ter os podcasts, conteúdos lá também. Essa questão de empreendedorismo, pessoas também que fazem a diferença. Então esse que é o objetivo. E para fechar, tem uma frase que eu gosto muito, que é do imperador romano Marco Aurélio, filósofo estoico, que ele fala o seguinte: nada acontece ao homem que não seja do homem. Então, cara, a vida não é fácil. Acontece muita coisa, né? No dia que tá bom, no outro dia vai acontecer alguma coisa, acaba, você fala assim, cara, eu vou largar tudo, não é para mim, não sei o quê. Os caras espera, respira e vai. Nada acontece ao homem que não seja do homem. Então, se aconteceu, cara, beleza, é difícil, é pesado, é ruim, mas amanhã vai passar, amanhã vai melhorar, você dá conta, você vai além. Então, assim, não desiste, não desanima, segue em frente, que tem muitas pessoas que torcem para o seu bem. Então, é isso que eu queria deixar aí. Boa, garotinho. Sensacional, André. Aqui, ó, Valeu. o empresário caro. Galera, então esse foi mais um episódio do nosso podcast Amigos e Empresários. Curte a gente, segue a gente para mais conteúdos como esse. E não esquece os nossos pilares: Deus, família, disciplina, humildade. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu.